Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias temos estudado a Palavra de Deus. Essa semana nós estudamos a lição 10, que teve como título Para quem o fim tem chegado. Isso mesmo, a lição dessa semana ela abordou vários temas que são tão importantes para os nossos dias de hoje, em que a gente vive ao limiar da eternidade, próximos da volta de Jesus. E o nosso verso para meditação foi o verso de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12, que diz o seguinte: Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nesse verso, nosso querido apóstolo Paulo nos diz que as Escrituras Sagradas, os seus exemplos, suas histórias, foram escritas para a gente poder entender como Deus age, como Deus trabalha e como as coisas vão acontecer no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Essa semana foi uma semana muito importante, onde a gente abordou temas que são focados para a gente, nós que vivemos no fim dos tempos, para quem o fim tem chegado. Na lição de domingo nós vimos sobre a ira do Cordeiro. É muito difícil pensar em Jesus bravo, irado. Talvez você pense em Jesus irado quando ele fez aquele chicote e desceu a lenha no pessoal lá no templo, mas na verdade essa ira do Cordeiro não tem a ver apenas com alguns pecados que algumas pessoas cometem, mas tem a ver com a eternidade. Aqueles que escolherem estar longe de Jesus no tempo do fim, aqueles que se afastam de Deus, infelizmente, esses vão arder no lago de fogo que é eterno. Esse lago de fogo são consequências eternas. Terão a ira do Cordeiro, sem misericórdia, porque escolheram a morte em vez de escolherem a vida. Esse é o problema do pecado, ele faz a gente ficar cego. A gente não consegue entender que não é nossas boas obras, não são nossas ações que nos garantem a salvação. Elas são importantes, mas estar com Jesus é a coisa mais importante. Quando a gente permite que Jesus esteja na gente, a nossa vida se transforma. Não é que as coisas vão se transformar da água para o vinho, você vai ficar uma vida super feliz, não. Significa que você nunca mais vai estar sozinho. E Deus tem um céu, uma eternidade para mim e para você, se a gente aceitar Jesus ao nosso lado. Mas Deus odeia o mal, Deus odeia a morte, Deus odeia as consequências do pecado, o afastamento dele. Por isso essa ira do Cordeiro, para aqueles que infelizmente vão se agarrar tanto ao pecado, que quando Jesus destruir o mal, elas vão acabar indo junto, porque negligenciaram Deus, escolheram um outro caminho. Por falar nisso, a lição dessa semana também falou pra gente sobre a história de Noé. Como Noé pregava o Evangelho, como ele buscava Deus, como ele pregava sobre Deus, e apesar disso, durante anos, a vida inteira de testemunho, as pessoas não quiseram ouvir. E quando veio o momento do dilúvio, só ele e sua família puderam entrar na arca, e só ele e sua família puderam ser salvos. Isso é uma advertência para a gente também, como disse o apóstolo Paulo. Quando Jesus voltar, será que eu vou estar na arca de Cristo? Será que a gente vai poder ir para o céu com ele, fechadinho ali, guardadinho em Jesus? Ou a gente vai sofrer o dilúvio de fogo, porque agora a palavra de Deus nos diz que não vai ter mais dilúvio de água, agora vai ser de fogo mesmo, fogo que vai vir do céu, destruindo o pecado. Qual que é a nossa escolha? Qual que é a sua escolha hoje? O que você está pensando sobre isso? Você pensa sobre a eternidade? Você pensa em como você vai lidar com as coisas desse mundo, se preparando para o céu? Ou você vive só o dia a dia? Porque a lição abordou isso. Às vezes a gente está tão preocupado com o aqui e o agora, com viver o dia de hoje, que a gente esquece a eternidade. Esse mundo é uma escola em que a gente está se preparando para o céu. A escola verdadeira de Cristo, onde a gente vai se graduar, vamos ter nosso diploma carimbado com o sangue de Jesus. Mas a gente tem que ter compromisso com Deus. Eu vejo que hoje em dia as pessoas não querem ter compromisso. Não querem ter compromisso com nada. Seja com uma coisa ou com outra, na igreja, fora da igreja, nem umas com as outras. Mas Deus nos ensina que se a gente quer ir para o céu, a gente tem que ter compromisso com Ele. Levar a sério essa questão da salvação. A lição de quarta-feira, ela falou pra gente, eu vou juntar com a lição de quinta, sobre Jesus, nosso Deus, ser o juiz de toda a terra. Deus é o Senhor absoluto de tudo. Ele é o Rei do universo e Ele é o juiz. A lição de quinta-feira falou isso pra gente também,
quando a gente viu a questão do juízo pré-advento e as fases do juízo que apontam para a volta de Jesus, o momento que nós estaremos no céu e o momento que Deus finalmente destrói o pecado e os pecadores que se agarrarem ao mal. O padrão de Deus, o padrão de justiça de Deus são os seus mandamentos. O seu compromisso que nós temos hoje com Ele ou não. Se eu aceito obedecer por amor, qual é a resposta que eu dou para Jesus? As minhas obras, elas refletem isso, revelam isso? Eu realmente escolho estar com Cristo ou não? Porque as obras entram nesse sentido, né? Elas têm esse fator. Elas nos mostram de que lado nós estamos no grande conflito entre Cristo e Satanás. Espero que essa semana você tenha aprendido um pouquinho mais sobre essas mensagens especiais, que a gente tenha podido escolher, já que chegamos próximos à volta de Cristo. Será que nós estamos então prontos para entrar na arca, para entrar no céu, ou será que nós estamos escolhendo, infelizmente, o dilúvio de fogo que tem consequências eternas? Que Deus possa te abençoar, possa me abençoar, que a gente possa seguir juntinho com Jesus e assim encontrarmos com Ele quando a hora chegar e a gente poder ir para o céu. Convido você nesse momento a juntos orarmos e ore também por alguém especial, alguém que você gostaria e quer muito no seu coração, que também aceite Jesus e possa ir para o céu quando a hora chegar. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela revelação que o Senhor nos deu nessa semana, que existe um juízo, existe uma base, essa base é o amor de Deus, que nós possamos passar por esse juízo, tendo confiança em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deu sua vida por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão, Deus te ama muito e sempre estará ao seu lado, porque nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar os nossos estudos, os estudos da Palavra de Deus, começando uma nova lição, a lição 11. Mas isso só amanhã. Fica com Deus, fique em paz. Até lá. Tchau, tchau.